Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês como é que foram os jogos da NBA dessa terça-feira, dia 7 de janeiro, beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então, a gente vai começar com Washington Wizards e Houston Rockets, foi o primeiro jogo. Esse Sacramento Kings e Miami foi na madrugada de segunda para terça, né? Então a gente vai detalhar aqui os jogos de terça e dessa madrugada de terça para quarta, que teve dois jogos, né? Warriors e Miami e Denver e Celtics, tá bom? Vou comentar sobre esses jogos também, beleza? Então vamos começar aqui pelo primeiro. Calma aí, eu saí sem querer, deixa eu voltar ali. Pelo primeiro, que eu falei, vou colocar aqui em resultados. Vitória do Houston Rockets contra o Washington Wizards era a tendência mesmo. O Houston hoje é um time bem superior, né, do que o Wizards. Vitória por 135 a 112. Vamos começar olhando o lado do Washington Wizards. Dos jogadores iniciais, nenhum grande destaque, ninguém fez uma partida minimamente decente em questão de pontos, né? O maior pontuador foi o Bilal Coulibaly, junto com o Carrington, os dois com 12 pontos. Mas para time de nível NBA é muito pouco, né? O Kuzma só com 10 pontos. Quem que é esse daqui? Keyshawn George. Keyshawn George com 9 pontos e o Alexandre Sarr também só 2 pontinhos. Vale destacar, não teve o Jordan Poole, né, que vem sendo o principal jogador da temporada do Wizards, fez muita falta. Mas do banco veio pontuações interessantes, né? O Kispert, 23 pontos, o Valanciunas, 18, é, Jared Butler com 14 pontos, o irmão do Champagne também com 7 pontinhos. Mas os iniciais muito abaixo, rebotes e assistências. Aqui de números interessantes, só vale destacar os rebotes do Alexandre Sarr, com 9 rebotes. E é isso, partida bem abaixo realmente. É um time que já é fraquinho, o Wizards, né? O Kuzma também só tá voltando a jogar agora. E ainda assim o Jordan Poole, putz, vira um time realmente que é forte candidato ao pior time da liga. Na tabela eu tava vendo, o pior time da liga ainda é o Pelicans. Só que o Pelicans tem um time interessante, cara. Eu acho que é questão de tempo pra ganhar mais alguns jogos e deixar o Wizards, o próprio Brooklyn, agora que quase todo mundo foi embora, um bando de desfalque. Então, enfim. E olhando aqui o lado do Houston, Jalen Green com 29 pontos, ele vinha de um jogaço contra o Lakers, mais um grande jogo, beirando os 30 pontos, 8 rebotes também. Singan com 26 pontos e 10 rebotes. Amen Thompson, mais um grande jogo, 20 pontos, 15 rebotes, jogou 41 minutos. Van Vliet com 19 pontos e 12 assistências, muito bem também. O Whitmore vindo com 17 pontos do banco, muito bem também, apenas 17 minutos, 17 pontos, é realmente bem interessante, tá bom? E no geral é isso, beleza? Partida aí, vitória do Houston Rockets por 135 a 112. Próximo jogo, Charlotte zebraça, né? Zebraça. O Charlotte conseguiu vencer do Fênix, Fênix inteirinho, mas o Charlotte tinha o Lamelo, né? O Lamelo que sempre joga um jogo, desfalca 3 ou 4, mas quando joga a gente vê o grande potencial que ele tem. Realmente é um cara muito bom. O grande problema é a parte física e esse time que ele joga, né? Merecia um time melhor. 32 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Grande destaque do Charlotte, como sempre. Miles Bridges com 21 pontos e 7 rebotes. Brandon Miller com 13 pontinhos. Mark Williams contribuiu com 10 rebotes também. O Nick Richards ainda veio com 15 pontos e 12 rebotes, contribuindo também. Já olhando do lado do Fênix, Devin Booker com 39 pontos e 10 rebotes. Kevin Durant com 26 pontos. Plumlee nenhum ponto, mas 12 rebotes. Ahn, Vindo do banco, Bradley Beal apenas 10 pontinhos também. É. Um time que foi muito dependente do Devin Booker e do Kevin Durant, né? Não é todo o time titular. Os dois únicos que passaram de 7 pontos, né? É muito pouco pro Ryan Dunn. O Tyus Jones, pela importância que assumiu no clube, na franquia, né? Apenas 4 pontos e 4 assistências é muito pouco. Eu nem falo de rebotes porque não é característica dele. Mas mas pontos e assistências muito pouco, né, cara? Enfim. Então, derrota do Fênix, perdeu pro Charlotte. Depois é um resultado que me surpreendeu. O Dallas venceu do Lakers. São duas equipes fortes, mas era um Dallas sem o Doncic e sem o Kyrie Irving. Então, conseguiu surpreender o Lakers, que já queria destacar. Eu assisti grande parte desse jogo. O Grimes veio muito bem do banco, matou aqui, ó, 6 bolas de 3, cara. Realmente jogou muito bem, foi decisivo nessa vitória do Dallas. Dos titulares, PJ Washington com 22 pontos e 8 rebotes.
O Spencer Dinwiddie com 19 pontos e 8 assistências. Klay Thompson ainda fez 13 pontinhos. Nigel Marshall 7 pontinhos. O Derek Lively 7 pontinhos. O Grimes veio com 23 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Cara, jogou demais. O Jaden Hart com 15 pontos também. De principal destaque é isso. Principalmente o Grimes, tá bom? Eu diria que pra mim foi o grande destaque do jogo. O Anthony Davis foi eleito o MVP da partida. É, mas eu acho que foi eleito precocemente. O Grimes pra mim foi o grande jogador. Mesmo com 29 minutos, foi pra mim o nome do jogo. Olhando do lado do Lakers, Anthony Davis com 21 pontos e 12 rebotes. O LeBron com 18 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Austin Rivers com 15 pontos, mas apenas uma assistência, muito pouco pelo que ele pode. O Christie com 12 pontos. O Christie vem se tornando uma peça importantíssima desse time do Lakers. Hashimura abaixo, né? Apenas 6 pontinhos. Kenneth veio bem do banco com 13 pontos. Finney-Smith veio bem do banco com 11 pontos. E de reserva, os dois únicos que agregaram alguma coisa, né? O Jackson Hayes, apenas 1 ponto. O Gabe Vincent, em 24 minutos, nenhum ponto. Muito longe do jogador que se mostrou no Miami, né? Enfim. Era a peça principal do Miami, vai pro Lakers e vira um reserva que não agrega em quase nada, cara. Bizarro. Com isso, vitória do Dallas. Depois a gente vai para a vitória do Minnesota contra o Pelicans, 104-97. Jogo que marcou a volta do Zion Williamson. Mais um cara voltando de lesão. Esses dias eu destaquei o Kawhi Leonard voltando no Clippers e agora o Zion Williamson volta no Pelicans. Tá bom? Então, destaques aqui primeiro do Pelicans. Dejounte Murray com 29 pontos, 6 assistências. Zion Williamson com 22 pontos. Herbert Jones com 10 pontinhos também. CJ McCollum abaixo, né? Apenas 5 pontos. Acho que passa muito por aí essa derrota do Pelicans. É um dos principais pontuadores do time e fez apenas 5 pontos. Não contribuiu nem com assistências, nem rebotes. O Missy, só 2 pontos, mas contribuiu com 9 rebotes. Alvarado vindo bem do banco com 13 pontos. No geral é isso. Esse time do Pelicans, que nem eu falei, na tabela geral, tá na última colocação. Apenas 7 vitórias e 30 derrotas. Mas esse time inteiro é um time muito bom, cara. Dejounte Murray, Zion Williamson, CJ McCollum, o Herbert Jones também é bom. O Alvarado sempre vem bem do banco. O Missy geralmente pega muitos rebotes. E ainda tava sem o Trey Murphy, que mata muitas bolas de 3. E o Brandon Ingram, que é muito bom jogador. Dá muitas assistências, faz muitos pontos. Então esse time inteiro, tendo o Brandon Ingram, tendo o Trey Murphy, tendo o Zion Williamson inteiro fisicamente, mantendo o Dejounte Murray, o CJ McCollum, porra, é um time que tinha um potencial alto, mas não correspondeu nem perto disso. Pra mim, a grande decepção da temporada é o Pelicans, tá bom? Já olhando o lado do Minnesota, mais um grande jogo do Anthony Edwards, acho que já é o terceiro jogo seguido com mais de 30 pontos, que é 32 pontos, matou 7 bolas de 3, fez 9 rebotes. Julius Randle, melhor em relação à partida passada, mas longe do que pode render também. Mas 16 pontos não é de se jogar fora de qualquer forma. DiVincenzo 10 pontinhos e 7 assistências. O Gobert com 14 rebotes. Vindo do banco, o Naz Reid muito bem, com 13 pontos e 12 rebotes. Contribuindo bastante nesses rebotes, né? E o Alexander Walker também com 11 pontinhos contribuindo. Com isso, vitória do Minnesota por 104-97. Aí agora a gente vai para a vitória do Atlanta Hawks contra o Utah Jazz. Vitória apertada, né? 124-121. Vamos começar aqui pelo Utah. O principal pontuador foi o Markkanen com 35 pontos, matando 8 bolas de 3. Depois o Sexton com 24 pontos. O Kessler com 21 pontos e 10 rebotes. O Collier, não conhecia. Ainda contribuiu com 9 assistências também. Vindo do banco Milles com 13 pontos. O Clarkson não jogou, né? Pô, eu gosto do Clarkson. É um cara que eu acho que é fundamental, mesmo vindo do banco, sempre contribui bastante para esse time. O John Collins também não jogou. O Kent George também não jogou, né? Mesmo assim, fez um jogo equilibrado com o Atlanta. Tá bom? Olhando o lado do Atlanta Hawks agora. Trae Young com 24 pontos e 20 assistências. Caraca, que bizarro, cara. 20 assistências, meu amigo. Tá maluco. Capela com 18 pontinhos. Dyson Daniels com 16 pontos, 7 assistências e 6 rebotes. O Wizard com 14 pontinhos também. O Craig com 13 pontos. O DeAndre Hunter vindo bem do banco com 17 pontos, matando 4 bolas de 3. O Bogdanovic também com 11 pontinhos, matando 3 de 3. O Okongo sempre pegando rebotes também, muito importante nesse quesito. Com isso, vitória do Atlanta Hawks. Porra, 20 assistências do Trae Young. Tá maluco.
Agora a gente vai para a vitória do Miami. Mais uma derrota do Warriors. Tinha apresentado uma melhora, mas agora perde em casa por lavado para o Sacramento. Agora uma margem de 16 pontos de diferença contra o Miami também. Miami sem Jimmy Butler, mesmo assim, ganhou do Warriors em São Francisco, né? Então, Stephen Curry com 31 pontos, 7 rebotes, apenas nenhuma assistência. Acho que no último jogo ele também tinha ficado zerado, cara. Curry tá começando a ficar fominha, hein, cara. Não tá dando nenhuma assistência, meu amigo. Enfim, mas matou 8 bolas de 3, né? Trace Jackson Davis com 19 pontos e 7 rebotes. Wiggins apenas 9 pontos, né? Não tendo Kuminga, né? De novo, não jogou. O Wiggins tem que chamar mais a responsabilidade, né? Enfim, apenas 9 pontos. Draymond Green deu 10 rebotes e 10 assistências, mas em pontos apenas 7, né? O Schroeder também, pô, decepcionou demais. Só 5 pontinhos, tudo bem que deu 7 assistências, mas, pô, 5 pontinhos, matou só uma de 7 no perímetro, pô, bem abaixo o Schroeder. O Schroeder e o Wiggins, principalmente, tinham que compensar essa ausência do Kuminga, que sempre vem bem do banco e não tendo ele. Essa pontuação deles bem abaixo. O Curry não consegue fazer tudo sozinho também, né? Vindo do banco, Buddy Hield com 11 pontinhos e 8 rebotes e 5 assistências. Caraca, a média de rebotes e assistências dele bem maior do que o padrão, né? O Waters com 6 pontinhos, o Kyle Anderson. É Kyle, né? Kyle Anderson, que é o do arremesso com delay, né? 6 pontinhos, 5 pontinhos, aliás. Moses Moody, 3 pontinhos. Enfim, do banco, contribuiu bem mesmo, só o Buddy Hield. O Kyle Anderson também com rebotes e assistências, mas principalmente o Buddy Hield. Olha, o Gui Santos jogou? Jogou 3 minutinhos, deu tempo de pegar um rebote. Olhando o lado do Miami, Bam Adebayo, principal pontuador dos titulares, né? O Jovic fez mais, mas com 19 pontos, 9 rebotinhos também. Jaime Hacker Jr. com 18 pontos e 5 rebotes. Tyler Hero abaixo em relação ao padrão dele, né? Só 14 pontos, 8 rebotes, só 3 assistências também. Então, Miami, mesmo sem o Jimmy Butler e com seu talvez principal jogador junto com o Adebayo, o Tyler Hero, abaixo, venceu da mesma forma. Terry Rozier com 9 pontos. Highsmith com 5 pontinhos, 6 rebotes, 5 assistências. Jovic muito bem do banco. Ele já tinha vindo de um jogo, acho que foi o penúltimo. Que ele foi um dos principais pontuadores. Oh, foi mal, bati aqui na mesa. Um dos principais pontuadores também. Então o Jovic vem muito bem, entrando muito bem, né? 20 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. Duncan Robinson com 12 pontos, todos esses pontos sendo de bolas de 3, né? O Burks também com 11 pontinhos. E aqui a gente vê a diferença do banco, né? 20 pontos, 12 pontos, 11 pontos. Do outro lado, só o Buddy Hield passou da linha dos 10 pontos, né? Então as reservas pesaram muito. E aí agora a gente vai para o último jogo da noite, de ontem, nessa madrugada de terça para quarta. Vitória do Boston Celtics em Denver contra o Denver Nuggets. Eu assisti o início desse jogo, depois eu dormi. É... o Jokic não jogou, então o Boston se tornou o grande favorito, né? 118-106. Começando pelo lado de Denver, Westbrook com 26 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, chamando a responsabilidade na ausência do Jokic, né? Jamal Murray com 19 pontinhos, Michael Porter Jr. com 15 pontos e 10 rebotes, Christian Brown com 12 pontinhos, o Saric, que era substituto do Jokic, 0 pontos. Então assim, aí a gente vê muito da diferença. Você perde um jogador que faz jogos de 30, 40 pontos, coloca um cara que não fez um único ponto, porra, é uma diferença, porra, absurda, cara. Então o Jokic faz uma falta muito grande. Vale destacar aqui o Westbrook, chamando a responsabilidade. O Jamal Murray, por 19 pontos, por não ter o Jokic, é pouco, tá bom? Ele tinha que passar da média padrão dele para compensar isso. Michael Porter Jr., a mesma coisa. 15 pontos, por não ter o Jokic, também é pouco. Vale destacar o Strater, muito bem do banco, 19 pontos. Peyton Watson com 14 pontos, também interessante. Mas os dois únicos que contribuíram com alguma pontuação minimamente decente, né? Olhando o lado do Boston agora, o Tatum com 29 pontos, Porzingis com 25 pontos, o Holiday com 19 pontos e 7 assistências, Jaylen Brown com 14 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, Al Horford com 9 pontos e 7 rebotes também. Vindo, não usou nem o Derrick White, né? Não jogou esse jogo. Veio do banco o Sam Hauser, fez 9 pontinhos, todos esses pontos de bola de 3. O Nemias Queta com 8 pontinhos em 7 minutos. Caraca, bem interessante isso daí. Pritchard de 3 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. E é isso. Nem precisou usar o Derrick White, que mesmo assim deram conta do recado. E com isso, vitória
do Boston. Beleza? Só para fechar, destacar aqui os jogos de hoje, tá bom? E falar quais que são os principais na minha visão. Tem Philadelphia contra o Wizards, eu tava vendo aparentemente. Acho que dá pra ver aqui, inclusive. Eu acho que nem o Embiid nem o Paul George vão jogar. Ó, nem o Paul George nem o Embiid. Então, quem gosta de apostar aí, vai sobrecarregar bastante o Tyrese Maxey, tá bom? Ele vai ser disparado o principal jogador do time, deve ser o maior pontuador do jogo, inclusive, tá bom? Então, tendência de um grande jogo do Tyrese Maxey. Aqui, pra mim, é o grande jogo de hoje. Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Hoje, as duas melhores equipes da NBA. Não sou eu que tô falando, é a tabela. Então, assim, ó, só ver aqui, ó. 31 vitórias e 4 derrotas, 30 vitórias e 5 derrotas. Então, vai ser um jogaço, o jogo vai ser em Cleveland. O jogo, pô, disparado o melhor jogo de hoje, tá bom? Indiana Pacers e Chicago também seria um jogo interessante. New York Knicks e Toronto. O Knicks vem oscilando nesses últimos jogos. O Toronto tem jogadores interessantes, mas também não vem tendo vitórias. Esse Brooklyn todo remendado, todo lascado, cheio de desfalque. Pô, joga uns caras aleatórios que ninguém conhece. Detroit mesmo fora de casa é favorito. Ainda mais com o Cunningham jogando, o que tá jogando. Pelicans em casa contra o Portland Trail Blazers. É um jogo importantíssimo para vencer e ir melhorando aos pouquinhos, ainda mais agora com o Zion Williamson de volta. Tem que ver se ele vai jogar esse segundo jogo em sequência, né? Denver provavelmente de novo sem o Jokic, enfrentando o Clippers, que agora tem o Kawhi inteiro. Então é um jogo que é muito equilibrado e eu diria que talvez o Clippers seja até favorito pelo Nuggets não ter o Jokic. E o último aqui é Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs. Eu tava vendo o Yannis tá como dúvida, Yannis Antetokounmpo. Se ele jogar, eu acho que o Milwaukee é um pouquinho favorito, tendo o Antetokounmpo, tendo o Lillard jogando em casa. Se ele não jogar, vai ser um jogo bem equilibrado e bem interessante, né? De qualquer forma, se ele jogar, seria bem interessante ver Yannis Antetokounmpo contra o Vitor Wembanyama. Seria um confronto interessante de se ver. Mas, enfim, eu não sei se o Yannis vai jogar. Eu acho que esses dias, no jogo anterior, que ele deu inclusive 12 assistências. Ele tinha cortado a mão, parece. Eu vi alguma notícia assim. Enfim, principais jogos de hoje, então. Disparado principal, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Vale destacar também esse Indiana Pacers e Chicago Bulls. Chicago vem de jogos interessantes. Esse Nuggets e Clippers é interessante para ver como o Denver vai lidar com essa provável ausência do Jokic de novo contra um Clippers que tem o Kawhi indo para o seu terceiro jogo. E esse Milwaukee Spurs, mesmo se o Giannis não jogar, é um jogo bem interessante, tá bom? Então eu vou destacar Milwaukee Spurs, Denver Nuggets e Clippers. Indiana e Chicago também é interessante, mas disparado é sacanagem. Disparado, principal jogo e o que eu mais recomendaria é Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder. Porra, vai ser um jogão, tá bom? E é isso, beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!